fazer uma instigação. Jesus vai voltar? Precisamos aprender a amar. Jorge Agar, abra seu áudio e a palavra é sua. Boa noite. Boa noite. Mais um tema assim, né, que a gente bota para provocar, né, as pessoas no sentido de refletir mais, buscar assim um entendimento, principalmente daquilo que a gente estuda, né, a questão das leis. Então, ultimamente, nós estamos vendo essa questão, Jesus vai voltar. Mas o que me preocupa é a condição em que está essa humanidade. Por que que a gente acha que Jesus vai voltar? Para que ele vai voltar? Será que, vamos dizer assim, nós não aprendemos nada do que ele ensinou? Não praticamos nada? Nós ainda estamos naquele patamar que nós precisamos de um Messias, um Redentor, um Salvador? E nós, o que estamos fazendo no planeta Terra? Qual o merecimento que nós temos para que um ser desse quilate venha para nos salvar? Salvar de quê? Se nós temos as leis, nós temos aquela condição em que ele nos ensinou a amar. Ele nos ensinou a ajudar ao próximo. Ele nos ensinou a ser o que ele era, aquela potência de conhecimento e de poder. Então nós estamos achando que Jesus vai voltar. Naquele tempo, o planeta, né, a humanidade estava assim, em guerras constantes, conflitos étnicos, aquela opressão romana, muita pobreza, muita miséria, porque os governantes daquela época, os imperadores, eles só pensavam em guerras. Eles não pensavam na população, vamos dizer assim, em ajudar o povo. Então, era um povo, naquela época, carente, aquela confusão toda, mas repare, hoje também passamos por um período difícil para a humanidade. Nós também estamos, né, em guerra, em conflito, violência geral. Sim, ele voltará? Será que Cristo vai voltar só porque nós estamos nessa lamentação toda por causa das guerras, por causa dos conflitos, porque o povo não se entende, o povo não ama, ninguém liga para ninguém, ninguém só liga, o pessoal só liga para dinheiro, só a questão material. Mas Cristo ensinou a lidar com tudo isso. Cristo deixou a paternidade de Deus e deixou para que o povo aprendesse a fraternidade entre os povos, a fraternidade entre os irmãos. Nós temos um Pai comum, Deus, e nós temos nossos irmãos comuns. Mas ninguém aprendeu nada. O povo está aí constantemente em guerra. Não se passa um ano que não se tem uma guerra nesse país. Mas repare, a espiritualidade sempre foi preocupada com isso. A espiritualidade sempre se preocupa no sentido de dar suporte à evolução do planeta. E a cada momento, a cada época, vem sim um missionário à Terra.
foi assim na Antúria, foi assim na Lemúria, né, com Juno e Numu, na Atlântida também, com Anfião, com Antúlio. Quer dizer, seres que sempre vieram para guiar uma humanidade carente, uma humanidade necessitada, que era, sim, necessário ensinar essa humanidade para que ela aprendesse a caminhar. E a questão era ajudar a que ele suportasse aquele jugo, né, dos seus governantes. Em toda época é assim, tem aquelas pessoas boas, sim, tem muitas pessoas boas no mundo, mas tem aquelas que são dominadoras, são aquelas que são escravizantes, aquela que quer abusar do seu próximo. A função nossa é cuidar dos ignorantes, aqueles ignorantes das leis, aqueles ignorantes dessa força interna nossa. Então, a espiritualidade sempre se preocupou com isso e sempre dotou a humanidade de seres para cuidar dessa humanidade. Nós já falamos aí no Juno, no Mu, nós falamos de Anfião, Antúlio na Atlântida, Moisés, Krishna, Buda. Se a gente for olhar no mundo, tem muitas pessoas inteligentes que usam da sua inteligência, usam do seu amor para ajudar a humanidade. Nós não podemos esquecer aqui do nosso amigo Chico Xavier. Jesus veio ao planeta talvez naquela leva, né, com os capelinos. E aí ele fez a sua jornada de evolução e ajudou, acompanhou a evolução de diversos seres aqui encarnados. Moisés, no seu tempo, quando ele deixou as tábuas das leis, hoje a gente, hoje a gente não fala mais nas leis, aquelas leis de Moisés. Parece que os nossos irmãos cristãos, tanto católicos como evangélicos, como espíritas, esqueceram daquelas normas ditadas para controle da humanidade no servir dentro do bem, dentro de uma lógica de conduta. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Quer dizer, são regras de conduta. Sim, a gente não fala mais nisso, porque o importante hoje é o dinheiro. E quando Moisés desencarnou, quando Moisés morreu, aquele conhecimento todo, Essen, que era um filho estimado, um filho de criação dele, pegou esse conhecimento e com esse conhecimento Essen fundou a Essenha. Não é que eles pegaram o conhecimento, não, agora eu vou fundar a Essenha. Não. Ele guardou aquele conhecimento e se dirigiu para as cavernas como um meio de proteção. E assim ele foi desenvolvendo aquele estudo. E com o tempo ele foi atraindo as pessoas com aqueles mesmos interesses de estudo, de desenvolvimento do seu potencial mental, do seu potencial psíquico, desenvolvimento da sua mediunidade. E aquele legado se estendeu até a época de Cristo, porque a Essênia, os essênios, eles sabiam que viria um Messias, que reencarnaria um Messias na humanidade. Eles não sabiam quando. Tanto ele quanto o Melchior, o Baltazar, e teve outro que agora eu esqueci o nome, que eles chamam de os três reis magos, mas não eram.
reis magos. Eles não eram reis magos. Eles eram sábios. Eles tinham escolas de desenvolvimento da humanidade interna. Eles estudavam, eles praticavam a meditação para o desenvolvimento da sua potencialidade, para entrar em contato com a espiritualidade. E foi assim que eles ficaram sabendo que viria o Messias. E que esse Messias iria dar continuidade a um trabalho que foi deixado por esses todos que eu já falei aí. Antúlio, Nunu, Moisés. Veio dar um segmento de Moisés. E quando o Mestre Jesus chegou, e já deu um determinado trabalho no reencarne dele, porque era, como diz assim, a última encarnação dele. Então ele já estava num patamar de evolução que, para reencarnar, quando ele foi levado lá para os planos das formas, para se formar o corpo com o qual ele viria para a Terra, então deu um pouco de trabalho justamente por isso. Porque era uma vibração superior que iria reencarnar em um mundo de conflito, um mundo de guerra, um mundo de confusão, vamos dizer assim, um mundo desequilibrado. Então, essa alma viria para ensinar o quê? Ensinar o amor. Cristo veio com essa função. E aqui, quando ele começou a jornada dele, quando ele começou a fazer as curas, ele estudou muito na Essênia. Perambulou por vários lugares, catando aquele conhecimento que foi deixado por outros mestres. Então, onde tinha conhecimento, ele ia buscar. E com a ajuda desses três sábios, os chamados, né, reis magos, ele ia catar esses manuscritos, que na essência também já tinha aqueles que Moisés deixou. Então, ele foi se aperfeiçoando, ele foi estudando, foi meditando, praticando a telepatia, praticando o desdobramento mental, se preparando fisicamente para as curas que ele teria que fazer. Porque o objetivo máximo dele era atingir o grau de Cristo. E quando ele atingiu o grau de Cristo, foi quando ele realmente estava preparado e ele começou a fazer as curas dele. Porque ele tinha um suporte espiritual fantástico. Ele fazia aquelas curas dele acompanhada por um mestre no astral, por entidades de muita capacidade no astral, que era quem ajudava ele a fazer as curas, ajudava ele a plasmar, ajudava ele a fazer cego enxergar, ajudava ele a fazer um aleijado andar. E essas curas incomodavam ao templo, incomodavam aqueles poderosos do Sinédrio, porque eles é que diziam que curavam, eles é que afirmavam que dominavam o dom da cura. Só que eles cobravam para isso. E isso era um dom de Deus. Isso era um dom da espiritualidade. Isso é um dom nosso. Todos nós podemos fazer isso, porque nós temos nossos plexos e chakras. Nós temos nossos centros aqui dentro. Basta desenvolvê-los. Lembra? Cristo disse: o que eu fiz, vocês também fazem. E podem fazer até melhor do que eu. Porque ele sabia desse estudo. Ele sabia dessa potencialidade que é o ser humano. Então, quando ele começou a curar, quando ele começou a falar, e o povo acreditou, e o povo teve fé nele,
Porque era aquela questão, né? O povo estava carente de alguém para ajudá-lo, de alguém para ouvi-lo. Da mesma forma como hoje, nós vemos nossos irmãos irem para as igrejas. Os irmãos vão lá buscar uma cura, buscar um lenitivo para o seu sofrimento. Ouvir uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra de aconchego. Porque ninguém aguenta mais sofrer. Naquele tempo, como hoje, as pessoas estão sendo enganadas. Porque eles não curavam, eles cobravam. E o que complicou mais ainda a vida de Jesus naquela época foi que Jesus denunciou a questão da venda de animais no templo. Alguns irmãos do templo eram donos de animais. Esses meus animais que eram vendidos para os sacrifícios, vendidos para os holocaustos da época. Então aquilo tudo era feito no templo, era obrigatório, todo mundo tinha que ir lá e fazer essas obrigações. E esses animais eram mortos lá e ficavam lá para o banquete deles. E tinha outros animais que depois eram vendidos. Repara como era que eles lucravam. Vendiam animais, os animais eram sacrificados, aquela carne depois era vendida para algum intermediário. Então, isso é aquela passagem de que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Não, ele não expulsou ninguém. Porque, repare, como é que uma pessoa de puro amor, como é que uma pessoa da gama de vibração dele iria entrar em conflito com alguém? Não. Ele se zangou. Porque, apesar de ser uma entidade elevadíssima, mas estava encarnado, era humano. Ele não expulsou, ele falou, ele denunciou. E nesse denunciar foi que o Sinédrio, Anás, né, e Caifás, começou a perceber a movimentação do povo em seguir o Mestre, em seguir Jesus, em busca de cura, em busca de um conforto espiritual que ele dava através das suas palestras. Ele dava através da sua palavra. Porque eles achavam que o Messias iria nascer em uma das famílias deles, em uma das famílias dos ricos. Mas naquele tempo era impossível. Porque se Jesus veio para ensinar ao amor, como é que ele iria nascer naquelas famílias onde só reinava ódio, vingança, onde só reinava ganância, onde só reinava a necessidade do dinheiro, das moedas? Então era incompatível a obra de Jesus com o que eles queriam. Então foi aí que eles se enganaram e se revoltaram. Tanto é que muitos até hoje não acreditam que Jesus seria o Messias, ou é o Messias, ou foi o Messias. Muitos ainda lá não acreditam nisso. Então eles começaram naquele tempo a perseguir Cristo. Só que Jesus, naquela época, eles também tinham amigos, eles tinham amigos no templo. Porque os essênios, como todo e qualquer povo, eles se espalham. E tinham vários amigos de Jesus Cristo no templo, como o José de Arimateia, que era amicíssimo de Jesus, era amicíssimo da família dele. Tanto é que, assim, quando Jesus desencarnou, Arimateia pediu o corpo de Jesus
para ser enterrado no seu túmulo, o túmulo que José de Arimateia tinha para ele lá, porque ele era rico e ele tinha um túmulo. Então foi aí que, quando aconteceu tudo, eles tinham que matar Jesus, né? Eles tinham que acabar com aquela movimentação que Jesus fez de ajudar a humanidade e fazer suas curas. Tudo isso de graça, porque era um dom que ele tinha. E ele veio demonstrar ao povo justamente isso. Ele veio demonstrar ao povo que nós temos poderes. Ele veio alertar o povo dessa necessidade de se estudar, essa necessidade de você acordar. Você não é escravo, você é feito escravo. Através das cobranças de imposto, através da questão do templo. Então, as pessoas eram levadas ao desespero, porque você tinha que pagar o imposto. E você não tendo o imposto, você caía na miséria. E Cristo veio justamente para alertar o povo nesse sentido, de dar uma esperança. E nesse dar a esperança, foi que aconteceu tudo. Mas ele deixou todo o conhecimento para o povo. Ele instruiu a população. Tudo de que o povo precisava, ele falou. Ele deu. Mas o legado dele acabou justamente quando ele foi colocado na cruz. Mas repare, tudo isso é ensinamento. Repare que coisa importante. Quantas pessoas na história morreram, desencarnaram, fizeram parte da história, mas apagou? Alexandre o Grande, Dario, Xerxes, Gengis Khan. Mas veja uma coisa: aqueles seres que vieram dar o conhecimento, que vieram demonstrar amor para a comunidade, a gente lembra até hoje. Jesus, Krishna, Buda e outros que a gente não conhece, Zoroastro, mas a gente lê sobre o que eles fizeram, o legado que eles deixaram. Como a gente vê hoje, o nosso mestre Shebna, quando a gente lê sobre Shebna, né, a obra dele, o que ele fez, e ele fez quietinho, ele fez caladinho na dele. Mas o que eu quero chamar a atenção é para esse aspecto. Quantas pessoas que passaram na história a gente esqueceu, e Jesus está aí até hoje. O seu conhecimento está aí até hoje. Ele não deixou nada escrito, justamente para não deixar essa confusão, como é com outros livros, em que cada um interpreta do seu jeito e da sua forma. Então ele não deixou nada escrito justamente para isso, para não estarem usando o nome dele em vão, em falso, mas não adiantou. Quando ele desencarnou, que deixou esse legado todo, Arimateia levou o corpo para o túmulo de José de Arimateia, e aí criou-se outra confusão que não é muito divulgada, mas existe. José de Arimateia teve que fugir para a França com Madalena, Maria e Marta. Os discípulos, os apóstolos,
Cada um, apesar daquela confusão de imediato do momento da morte de Cristo, eles sabiam o que eles tinham que fazer. E cada um se espalhou pelo mundo, cada um escolheu uma região para levar o conhecimento ao povo. Cada um fez o seu papel. Madalena foi para a França, para a região de Languedoc, uma regiãozinha que tem na França. E lá ela fez o legado dela. Na França, existe para mais de 300 igrejas em nome de Maria Madalena. A igreja de Notre-Dame é em homenagem a ela. Lá em Languedoc, tem a gruta onde Madalena frequentava, e alguns dizem que foi lá em Languedoc que ela passou os seus últimos dias, dizem. Alguma literatura, né? A linhagem do Graal e outras literaturas informam isso. E tem gente até que diz que o corpo de Cristo foi levado para lá, porque tem algumas questões, né, de Languedoc, até naquele filme de Da Vinci, rapaz, eu esqueci o nome do Código da Vinci, relata sobre isso, sobre a linhagem do Cristo. Então, Maria Madalena foi para a França, e aí a história se perdeu, porque a gente não vê mais falar desse pessoal, né? Maria, mãe de Jesus, a gente também não vê mais, não tem nada escrito sobre ela, mas o que tem escrito e que gera confusão é justamente isso. Maria indo para a França, esse legado todo, essa história toda, né, que ela teria levado com José de Arimateia o corpo de Jesus, e essa confusão toda, no sentido assim, né? A gente fica preocupado. O que aconteceu com esse povo? Porque eu lembro assim, né? Quando existem várias igrejas em nome de Maria Madalena ela era iniciada na gnose. Ela tinha muito conhecimento. Tanto é assim que dizem, né, que Cristo conversava muito com ela, Cristo discutia muitos assuntos com ela. E ela é considerada, é, nessa linhagem de gnose, como era dito que ela era o cálice do grau, a receptora da luz, era a senhora da luz. Tanto é que tem literaturas aí que dizem, que afirmam que muitas dessas igrejas de Nossa Senhora da Luz não seria em homenagem à mãe de Jesus, e sim à própria Maria Madalena. Então a gente vê assim, né? Existem muitas coisas controversas, muitas coisas para ser estudada, muitas coisas para serem, vamos dizer assim, esclarecidas. E nesse lance do desencarne de Jesus, isso confundiu muita gente, principalmente os apóstolos. Mas ele disse: Eu não vos deixarei órfãos, deixarei um consolador na terra. Isso é interessante, porque também gera muitas controvérsias. Muita gente afirmam que, quando ele se referiu a isso, ou tem algumas pessoas, alguns estudos, que dizem que ele se referia à linhagem de Jesus. Porque lembre, ele foi, mas deixou os apóstolos, deixou Maria, deixou Madalena, deixou a mãe dele. Então, muitas pessoas achavam que existia algo nessa linhagem do Cristo. Mas, para outros,
quer dizer, seguidores de outra linha, afirmam que seria o Espiritismo. Ele não nos deixaria órfãos e o Consolador seria justamente o legado espírita. Quando Kardec vem e codifica aquele estudo todo, e dali surgem vários conhecimentos, que é justamente a doutrina espírita, o conhecimento da mediunidade, o conhecimento do desenvolvimento da moral elevada, o conhecimento da reencarnação, a comunicação entre os vivos e os mortos, as revelações que essas entidades traziam para do mundo espiritual. Quer dizer, reparem, quanta coisa que se deixou, no sentido assim, a gente não precisa mais de um Messias, porque agora já se tem vários conhecimentos. Como diz assim, esse foi o legado que Cristo deixou para a humanidade, no sentido assim, desenvolva-se. Porque o Cristo, quando ele atingiu o grau de Cristo, ele se iluminou. E quando ele se iluminou, ele passou para os planos de energias. Agora, é muito difícil que o Cristo retorne. Isso eu que estou dizendo. Nada é impossível. Para a espiritualidade, tudo é possível. Mas eu digo assim, por que que nós, não podemos ir até Cristo? Porque ele tem que vir até nós. E ainda mais assim, né? Ora, ele deu o caminho das pedras, vamos dizer assim. Ele ensinou. Vamos dizer assim, medite. Busque a sua essência. Busque desenvolver seus plexos e chakras através da mediunidade, através do desenvolvimento psíquico. Você tem acesso a tudo. Então não precisa ou não precisaria que o Cristo retorne. O Cristo está dentro de cada um de nós. Deus está dentro de cada um de nós. O amor está dentro de cada um de nós. Então, todo esse conhecimento, ele deixou. Lembra quando ele diz assim, meu reino não é deste mundo. Ele está dizendo que existe vida fora desse plano. A vida verdadeira. Quer dizer, são coisas para que a gente possa refletir e que possa trabalhar. Trabalhar o perdão, trabalhar o amor, para que a gente não fique assim, aguardando que esse Cristo chegue, desde que esse Cristo já chegou. Ele já se instalou em cada um de nós. O Cristo deixou, através de Jesus, um legado enorme de verdade e de conhecimento, de estudos. Deixou um caminho para nós irmos até Ele. Aqueles que não perceberam estão clamando pela sua volta, esperando Ele chegar. Mas temos que aprender a lição que já foi dada. Ele ensinou o amor e ensinou o perdão. E é isso que nós temos que fazer nesse mundo conturbado, nesse mundo de confusão, nesse mundo de ódio, de mágoa. Nós temos que perdoar. Nós temos que ter a capacidade da fraternidade. Porque quando ele deixou a paternidade de Deus, nós somos filhos de Deus. E nós temos que ser fraternos. É a igualdade de sermos irmãos. É trazer o céu para a terra. Mas através do amor, através do conhecimento de que nós somos irmãos. Então ninguém vai fazer guerra contra ninguém. Ninguém vai se odiar. A humanidade está passando por uma fase difícil justamente por falta desse amor, por falta de perdão. Então, só quando essa humanidade
aprender a amar de verdade, aí sim abrirá campo, ou poderá abrir um campo, um espaço, para que Jesus retorne. Mas repare, quando todo mundo estiver no mesmo patamar, nós seremos o Cristo. Aí Cristo vai retornar? Não. O que vai retornar é o amor. O que vai retornar é a nossa vibração de Cristo, a nossa vibração no amor, na paz, na caridade, na fraternidade, no perdão. São essas as vibrações que precisam retornar para as nossas mentes, para as nossas consciências, para que a gente possa instalar o amor de verdade, para que o Cristo volte para as nossas mentes, para nossos pensamentos, para as nossas consciências. Compreendem isso? Nós somos Cristo. Está dentro de cada um. O que nós temos que aprender é mudar a nossa vibração de conflitos, de guerras, de mágoa, de rancor, de ódio. Mudar para perdão, amor, consciência, fraternidade, irmandade. E aí não haverá briga, não haverá confusão. Por quê? Porque nós somos seres amorosos. Nós somos iguais porque nós somos irmãos. Nós viemos de uma mesma energia. Nós precisamos disso urgentemente. Jesus morreu na cruz, foi sepultado no túmulo de José de Arimateia. Essas pessoas que afirmam que Jesus, ou quando a gente diz que Cristo vai voltar, nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para desencarnar? Nós estamos preparados para enfrentar a morte? Nós estamos estudando isso? Nós estamos prestando atenção? Porque para morrer você tem que viver. Você está vivendo ou você está correndo desesperadamente para buscar o seu dinheiro, o seu salário? Claro, temos que trabalhar, porque não para pagar nossas contas assim. Mas onde entra o seu desenvolvimento espiritual? Aonde entra o seu conhecimento sobre a morte? Esse é certo. Nós vamos morrer, nós vamos encarnar. Nós estamos preparados? Em que momento nós vamos ter certeza de que morremos, de que desencarnamos? Como a gente vai saber que desencarnou? Por que não estudamos isso também? Repare que quando a gente fala, quando a gente discute com determinadas pessoas, todo mundo quer ir para Deus. Jesus vai voltar, Cristo vai voltar. Mas quando a gente fala em morte, as pessoas têm medo de morrer. Ora, nós não vamos encontrar Jesus, nós não vamos encontrar Deus, não é isso que falamos, não é isso que queremos, sim. E por quê? O medo da morte. Por quê? Então nós temos que estudar isso. Lembra? Jesus ressuscitou. Sim, ele morreu, depois ressuscitou. Ressurgiu, vamos dizer assim. E você ressuscitará também? Você vai morrer, vai ressuscitar. A gente parou para compreender isso. Você sabe o significado de morrer, ser julgado, ir para o umbral? A gente conhece as leis naturais, as leis que regulam as nossas vidas, lei do amor, lei de reencarnação, lei de afinidade, de causa e efeito, de justiça, de trabalho, progresso, evolução. Nós conhecemos isso detalhadamente, nós praticamos isso, nós estamos prontos. Repare quanta coisa ainda falta para que a gente possa não estar aguardando o retorno de Cristo, mas viver. Viver cada momento. Viver
o presente. Não se preocupe com o amanhã, porque o amanhã será presente também. O passado passou. Não guarde mágoas, não guarde rancor. Passou, esqueça tudo. Alguns irmãos, agora eu me lembrei, dizem assim, nós seremos arrebatados. Eu me lembro disso quando eu estudava ufologia. Existia o arrebatamento. Sim, agora eu pergunto assim, nós vamos ser arrebatados em físico ou em alma? Porque em alma, muitas pessoas que estão desencarnadas estão sendo levadas para outros planetas, vamos dizer assim. E são levadas a depender do seu grau de evolução, do seu grau de materialidade, em disco voador, em avião, em trem, metrô. Depende da capacidade mental de cada um. Então, nós vamos ser arrebatados, sim. Qual o merecimento que nós vamos ter para ser escolhidos? Mas você vai ser arrebatado, você não vai, você vai, você não vai. Em quem é que vai fazer isso? E a lei de justiça, a lei de merecimento, a lei do amor, onde é que entra? Para a gente poder Agra, afirmar que. Oi? já passou 5 minutos. Cinco, rapidinho, já estou acabando. Hum. Ele deixou para nós a paternidade de Deus, a fraternidade entre todos os homens. Praticamos isso. Não existe morte, o que existe é a vida. E para viver eternamente, a gente precisa morrer. Então, o que é que falta para a gente? A vibração na paz, na caridade, na fraternidade, no perdão. São essas as vibrações que precisamos retornar às nossas mentes para se instalar o amor de verdade, para que o Cristo volte para as nossas mentes, para as nossas ações, para as nossas consciências. Gratidão a todos, meus irmãos. E, como eu disse, vamos estudar. Vamos meditar sobre tudo isso para que a gente possa ir a Cristo, para que nós possamos ir aos braços da espiritualidade, aos braços de Deus, e não esperar que eles venham até nós. Nós já temos muito conhecimento. Gratidão a todos.